Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Pá Falcão e hoje é a estreia de um novo quadro no meu canal do YouTube chamado Criando o Futuro. Quem faz a meditação todo dia às 7 horas da manhã já me conhece, né? Mas eu resolvi que a gente precisa de mais, tá? Então, vamos começar contando um pouco para vocês sobre a história do jogo de xadrez, a lenda do jogo de xadrez, né? Diz que há 5.000 anos atrás, na Índia, um rei perdeu numa batalha seu único filho. E o rei ficou muito mal, muito triste, deprimido, não queria comer, não queria fazer nada, e o país inteiro preocupado. E aí um rapaz chegou na porta do palácio com uma caixa e falou para os guardas: olha, eu encontrei a solução para a tristeza do rei. E os guardas falaram: qual é? Ele disse: olha, me deixe entrar porque eu inventei um jogo e esse jogo vai deixar o rei muito feliz. Os guardas falaram: tá bom, pode entrar. Se você não deixar o rei feliz, você perde a cabeça. Você quer entrar mesmo? Ele: não, eu quero, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Chegou lá, o rei falou: o que você quer? Ele falou: majestade, eu criei um jogo que eu acho que vossa majestade vai gostar muito. Ele falou: ai, como é esse jogo? Então, são 64 quadrados, cada quadrado é um território, e nesses quadrados a gente coloca peças de 2 exércitos. Então nós vamos colocar os soldados, nós vamos colocar as torres de defesa, os cavalos, nós vamos colocar os bispos que ajudam, o rei e a rainha. E Vossa Majestade pode jogar todas as batalhas que quiser nesse jogo sem correr o risco de perder outro filho. Aí o rei falou: tá bom, me mostra, não estou acreditando muito, mas me mostra. Então o rapaz mostrou para ele o jogo de xadrez, o rei adorou, ficou assim apaixonado pelo jogo, começou a jogar todo dia com ele. Eu moro do lado do aeroporto, então meus vídeos sempre vão ter barulho de avião. Começou a jogar todo dia e uma hora chegou e falou assim: olha, você merece uma recompensa. Ele falou: não, o que eu queria era deixar Vossa Majestade feliz. Se Vossa Majestade já está feliz, essa é a minha recompensa. E aí o rei disse: não, pode pedir o que você quiser. Aí ele falou assim: tá bom, então eu vou pedir para Vossa Majestade para colocar no primeiro quadradinho do tabuleiro de xadrez 1 grão de trigo. No segundo, Vossa Majestade vai colocar o dobro. No terceiro, o dobro. E assim por diante, até que preencha todo o tabuleiro. E eu estarei satisfeito com isso. E o rei falou: não, mas isso é muito pouco. O que é isso? Aí os sábios do reino falaram: majestade, nem todo o reino do trigo daria para isso, tá? E eu li essa história e resolvi fazer as contas, né? Então no primeiro quadradinho você põe 1, no segundo 2, no terceiro 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante, tá? Eu não fiz todas as contas de cabeça, fiz uma planilha Excel para fazer a função e fazer uma conta para mim, tá? No fim, isso dá 18 quinquilhões
e 500 quatrilhões de grãos, tá? Vou escrever o número aqui, eu sei que está saindo ao contrário e não sei como resolver isso, só para vocês terem uma noção. Esse número é aproximado, tá? Mas é isso aqui. Mais um. Bom, eu olhei isso e falei assim, cara, eu não tenho a menor noção de quanto é isso. É muita coisa, né? A gente muitas vezes não sabe, por exemplo, numa manifestação na Avenida Paulista, como que a gente sabe quantas pessoas tem lá? É difícil essa contagem. Então eu falei assim, deixa eu tentar ter uma ideia mais real disso. Fui atrás de quanto pesa 1 grão de trigo, tá? 1 grão de trigo pesa 0,0000135 gramas, ok? Tá? Então, o que acontece, né? Se a gente fizer a conta aqui, também arredondando, depois quem quiser pede os números exatos, tá? Dá 25 milhões de toneladas de trigo, tá? Uma carreta dessas grandes que a gente vê em estrada, ela leva 30 toneladas. Então, isso é equivalente a 750 mil carretas, tá? Que é o suficiente para alimentar por 60 anos todo o planeta com a quantidade diária de trigo que as pessoas precisam comer segundo a ONU, né? Então é coisa pra caramba mesmo, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque eu quero falar um pouquinho que essa é uma função exponencial, vai crescendo, crescendo, crescendo e fica cada vez maior, né? Tem se falado muito sobre organizações exponenciais, todos os futuristas falam isso, tá? Então, eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre essa questão do exponencial. Outro avião, eu mudo de caneta. O que acontece, tá? A ecologia do nosso planeta, ela é uma ecologia cíclica, né? Então, você planta uma planta, ela nasce, cresce, você colhe, planta de novo, certo? Ok? Então, tudo tem um momento de nascimento, de crescimento, de auge e depois de declínio, tá? A nossa ecologia é essa. Nós, como seres humanos, somos assim também. A gente precisa acordar e dormir. A gente precisa tempo para trabalhar, tempo para descansar. A gente tem ciclos o tempo todo. As mulheres têm o ciclo menstrual e coisas assim. Se você coloca um ciclo como esse que eu desenhei, tá? Num gráfico ao longo do tempo, aqui é o tempo, a figura que você tem é uma figura de senoide, né?
Quem é de exata sabe. Então, você cresce, declina, cresce, declina. Ok? Toda a nossa natureza se rege dessa maneira. Então, o que acontece? A maior parte dos problemas ecológicos que o planeta está tendo hoje se devem à falta de respeito a esses ciclos. As pessoas não terem noção que o nosso planeta é cíclico, né? Que as coisas acontecem de uma maneira que toda hora está se renovando. Então, por exemplo, antigamente, quando tinha muito menos gente no mundo, as pessoas iam para um pedaço de terra, plantavam, né? Na hora que a terra ficava exausta, o que elas faziam? Elas iam para outro lugar plantar para dar tempo para essa terra se refazer. Hoje não é mais possível que se faça isso, né? Porque é muita gente para alimentar. Então a gente tem toda uma agroindústria que coloca os aditivos químicos, os fertilizantes e tal, e que a gente sabe que, de um modo geral, não é bom para a nossa saúde, né? O que acontece quando você quer ter uma produção exponencial, tá? Você até começa mais devagar do que o ciclo, ok? Só que ela, ao longo do tempo, faz isso aqui, ó. Então, na verdade, ela não se sustenta, tá? Fica complicado no mundo físico a gente falar de organizações exponenciais. Então, o que acontece? As nossas emoções, nossos pensamentos são exponenciais. A gente, por exemplo, quando a gente se apaixona, isso é um sentimento super exponencial, né? Num dia, aquela pessoa era uma pessoa que você tinha uma ligeira simpatia, uma hora depois você se apaixonou, ela é o último biscoito do pacote, tá? Você faz tudo por ela, você morre por ela, né? Quando você começa a treinar mentalmente ideias, também isso fica exponencial. Quanto mais você aprende sobre um assunto, mais você sabe. Isso não volta, porém no mundo físico volta. Então, a gente tem que pensar muito bem sobre as tais organizações exponenciais e o que elas estão gerando no mundo físico, tá? Você quer ter uma organização exponencial, que consequências isso vai ter? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas totalmente mentais de tecnologia, que tem consequências legais, mas tem consequências também não tão legais assim. Então, por exemplo, o Facebook, que está valendo 300 bilhões de dólares, tá? O quanto as pessoas deixaram de dormir por causa do Facebook e, portanto, o quanto elas estão ficando doentes, né? Mais uma vez, eu não tenho dados estatísticos, mas eu tenho as pessoas falando: ah, não vou dormir, fiquei no Facebook até de madrugada. A outra questão, o WhatsApp, que agora é do Facebook, mas mesmo antes de ser, né? Que beleza! Melhorou a comunicação do mundo fantasticamente e deixou as pessoas escravas do trabalho, tá? Então você tem colega de trabalho, você tem cliente te mandando WhatsApp às 10 da noite de um sábado e esperando que você responda na hora. E está se criando uma cultura disso. Então as pessoas passam a não ter mais o momento de relaxar, o momento privativo, tá? Então eu estou questionando mesmo
todo esse endeusamento que se está colocando em organizações exponenciais, na medida em que elas interferem no plano físico e podem causar catástrofes relativas à nossa saúde, catástrofes ecológicas, tá? Não estou falando que as ideias não tenham que ser exponenciais, mas eu estou falando que a gente precisa pensar muito bem. Se a gente quer criar futuro, a gente tem que assumir o pé dessas coisas. A gente não precisa simplesmente aceitar o futuro, né? Então, o meu convite aqui e para todos os papos que a gente vai ter daqui para frente é que você pense e se torne um agente ativo de criar o seu futuro e o futuro da humanidade e do planeta, tá bom? Então, assim, se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito importante, curtir, compartilhar com os amigos, tá? Eu pretendo colocar vídeos pensando essas coisas toda semana, né? E tem o vídeo de meditação às 7 da manhã, que traz um pouquinho mais de harmonia para a vida da gente. Obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.